Então, meus irmãos, Apocalipse 7 diz assim a palavra do Senhor: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados: 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são esses que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu o sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Bom, meus irmãos, estamos diante de um texto que requer muita atenção para não tropeçarmos nas próprias pernas. O livro de Apocalipse é tido para muitos como um livro complicado demais para se entender. Por isso, muitos não leem, muitos não gostam não de ouvir o seu nome, e muita confusão tem causado para a igreja as interpretações equivocadas deste livro. E o capítulo 7 é um dos capítulos que traz muita confusão. Já de início nós encontramos aqui um número de 144.000 selados, e esse número tem trazido muita confusão para a igreja, bem como outras questões do Apocalipse. Mas já aprendemos até aqui muitas coisas que têm nos ajudado a interpretar o livro como um todo. Então vejamos, o livro é um livro para encorajar a igreja, não para desanimar a igreja. Não é um livro para que a igreja tenha medo de abrir e ler. O livro não está selado. O livro que estava selado na mão de Deus, Jesus o tomou e abriu e revelou para nós. É um livro escrito para uma igreja sofredora, e a leitura
e também a audição da pregação desse livro trouxe muito ânimo, coragem e alegria para um povo que estava atravessando uma cruel perseguição. Também já vimos que João, ouvindo as palavras de Jesus Cristo, escreveu esse livro contando-nos a história desde a morte e ressurreição de Jesus Cristo até as promessas da sua vinda, até o dia do juízo final. João nos revela aquela fase da história que nós comumente chamamos de a era da graça, né? Nós estamos vivendo debaixo da graça. E aqui, meus irmãos, a dispensação da graça, aquilo que João também chama na sua primeira epístola de a última hora, é o período que vai desde a vinda de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição ao terceiro dia, sua ascensão aos céus, depois de 40 dias andando sobre a terra, até a sua vinda gloriosa para buscar a igreja e condenar os ímpios. É bom que você se lembre que neste livro de 22 capítulos, nós encontramos 7 vezes a mesma história, narrando, descrevendo, falando sobre o poder que Jesus tem, sua obra em nosso favor, sua ressurreição e as promessas que ele fez de julgar o mundo e salvar a igreja no meio da grande tribulação, ou salvar a igreja da condenação. Vimos que essas 7 vezes que a história é contada nos ajuda a interpretar o livro, porque muitos na igreja não leram o livro de Apocalipse porque não tinham um exemplar da Bíblia. Nos primeiros dias não era como hoje, que cada um de nós tem uma Bíblia, os nossos filhos têm Bíblia. Naquele tempo, às vezes era um livro apenas para uma igreja, e esse livro era lido publicamente. Está escrito no capítulo 1, bem-aventurado os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras desta profecia. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, João fala dessa fase inteira, desde a morte e ressurreição de Cristo até a sua volta, escrevendo 7 cartas às igrejas da Ásia, e nessas cartas ele fala sobre perseguição, ele fala sobre recompensas que teremos no céu, ele fala que o vencedor será recompensado, e mostra também o juízo, a disciplina que virá sobre os ímpios. Isso nós vimos nas 7 cartas. Quando chegamos ao capítulo 4, a cena que temos é gloriosa, o esplendor da glória de Deus na sala do trono, o trono, e ao redor do trono a adoração, os anjos e aquele que está sentado no trono. Assim João descreve o nosso Senhor. No capítulo 5 é nos apresentado Jesus Cristo como aquele que esteve morto, mas está vivo e tem a dignidade, o único que foi achado digno para receber o livro e desatar os seus selos. Concluímos o capítulo 6, onde o Senhor já abriu 6 dos 7 selos, e nós vimos cada um dos selos, e os irmãos devem se lembrar que o livro estava selado com quantos selos, irmãos? 7. Se já abrimos 6, quantos faltam, irmãos? 1. Falta um selo para ser aberto. Mas é interessante que o capítulo 7 não fala do 7º selo. O capítulo 7, João faz aqui uma pausa, transmitindo para a igreja uma mensagem de profundo encorajamento, uma mensagem de uma paz celestial, justamente, amados irmãos, depois de ter encerrado o capítulo 6 com uma pergunta capciosa, intrigante, porque a última coisa que nos é dito no capítulo 6 é: este é o dia da ira do Cordeiro, e quem poderá suportar? Olhe para a sua Bíblia,
Note como termina os últimos versículos, capítulo 6, verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Verso 17. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essa pergunta, quem poderá suportar? E aí João agora abre o capítulo 7 com uma nova cena. Ele não fala do 7º selo, mas ele descreve algo interessante para todos nós. O assunto deste capítulo é a salvação. Talvez possamos apontar o versículo 10 como um versículo chave para interpretar o capítulo 7. Versículo 10 diz que eles clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Veja como esses capítulos estão interligados diretamente. Não podemos anular esse texto dos demais, precisamos pensar nele como um todo. Então, esse capítulo pode ser resumido no versículo 10: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. E eu quero fazer uma pergunta à guisa de introdução: que salvação é esta que pertence a Deus e ao Cordeiro? Salvação de quê? Observe que essa afirmação vem responder justamente a pergunta anterior: quem poderá suportar? E a resposta que nós temos, irmãos, é que a salvação é o único meio de escaparmos da condenação. A salvação que pertence a Deus e ao Cordeiro não existe outra alternativa, ela é uma opção única, se é que eu posso chamar de opção. É a única maneira que uma pessoa pode se livrar da ira de Deus e do Cordeiro. O pavor que toda a humanidade será acometida de grande pavor do dia da volta de Cristo, aquela cena horrível dos céus sendo enrolado como pergaminho, os homens gritando às montanhas: caiam sobre nós, um grande terremoto, a terra que será queimada pelo fogo, e os homens correndo de Deus, com medo do juízo de Deus, porque são indesculpáveis diante de Deus. Ninguém poderá salvar a si mesmo diante de Deus. Irmãos, o justo Jó entrou numa demanda com Deus e ele chegou à conclusão de que ninguém pode disputar com Deus. Quem pode suportar a Deus em juízo? Quem dentre nós tem condições, na sua consciência sã, de arrazoar com Deus, de fazer perguntas a Deus, de colocar Deus sentado e perguntar coisas a Ele? Ele é o Altíssimo, Ele está assentado no trono, Ele é o Deus glorioso, o Deus que governa a terra com poder, justiça, equidade. A salvação é a única maneira de escapar da condenação. Então o capítulo 7, nós lemos aqui, termina de uma forma muito diferente do capítulo 6. Enquanto o capítulo 6 termina com o horror da humanidade correndo de Deus no dia da ira, o capítulo 7 termina com a paz, a alegria e a glória dos salvos no céu. Enquanto alguns estarão gritando no dia do juízo: as montanhas caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e do Cordeiro,
outros estarão no céu, gozando de uma alegria indescritível, eterna, gloriosa, as ricas promessas que Deus nos fez desde o princípio deste mundo. Nós que hoje vivemos numa terra caótica, num mundo perdido, retornaremos com Jesus para o paraíso, voltaremos ao Éden, teremos uma vida de paz e descanso eterno. Nunca mais sofreremos, nunca mais seremos atribulados, nunca mais seremos afligidos. Irmãos, nenhuma lágrima sequer escorrerá dos nossos olhos. O que nós teremos no céu? Alegria eterna. O pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja Batista em Goiânia, disse que para alguns o capítulo 7 de Apocalipse é o Salmo 23 desse livro. Os irmãos conhecem o Salmo 23? Amém? Como que começa esse salmo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verso 2: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Verso 4: ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, preparas na presença, unges, e o meu cálice todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém, meus irmãos? Este é o Salmo 23 do Apocalipse. Quais foram os dias que você mais se lembrou do Salmo 23? Nos dias bons ou nos dias maus? Parece que no meio das grandes tempestades, o Espírito Santo sopra em nossos ouvidos. Olha o Salmo 23. Lembra dele? O Senhor é o meu e nada me faltará. Meus irmãos, o mundo pode cair ao nosso redor, ainda assim, a certeza de que Jesus está nos pastoreando, faz-nos acreditar, ter a bendita esperança que chegaremos aos pastos verdejantes e às águas tranquilas, e que em breve as nossas almas serão refrigeradas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Os comentaristas do Salmo 23 dizem que esse seguir não é que nós vamos andar atrás da bondade, ou que ocasionalmente a bondade e a misericórdia de Deus acontecem na nossa vida. Não, a ideia é que a bondade e a misericórdia de Deus literalmente nos perseguem. É como se nós fôssemos um imã atraindo a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias. Não foi isso que o profeta Jeremias disse? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. No meio do horror daqueles que não têm a Deus, existe o privilégio, o refrigério, a segurança e a bênção dos salvos. Olhe para esse capítulo e nós podemos dividi-lo em 3 partes. Se isso ajuda você a entender, faça esse exercício comigo. O capítulo pode ser dividido do verso 1 ao 8, onde aprendemos que a salvação é operada por Deus
Deus está impedindo que os juízos sejam totalmente derramados até que o número dos escolhidos seja completado. Do verso 9 ao 14, vemos o louvor da grande multidão, os anjos louvando junto com os salvos, os santos no céu. Nos dá, irmãos, um vislumbre da adoração que nós prestaremos a Deus no céu. E por fim, os versos 15 a 17 nos falam dos privilégios e recompensas que nos aguardam. O povo que foi escolhido para a salvação foi escolhido para experimentar grandes coisas. A alegria que nós teremos no céu faz um claro contraste com o terror que os ímpios terão na terra. Enquanto os ímpios estarão horrorizados e correndo para cá e acolá, nós estaremos jubilosos junto com o Senhor para todo sempre. Queridos, tire uma lição de tudo que eu já disse até aqui. A lição é a seguinte: as tribulações que enfrentamos na terra não se comparam com a glória que teremos no céu. As tribulações que enfrentamos na terra não se comparam com a glória que teremos no céu. A primeira parte, então, do capítulo, nós vamos ver que Deus opera a salvação do seu povo. O tom alto da canção do céu é: a salvação pertence a Deus. A salvação pertence a Deus. Salvação de quê? Da grande ira que será o dia do juízo final, do horror que tomará conta de toda a terra, da condenação eterna. Irmãos, as descrições bíblicas do inferno são ricas em detalhes e todos eles são pavorosos, terríveis. Sim, o inferno precisa causar medo em todos nós que temos uma consciência sã, uma mente saudável. Não se deve brincar com isso. Jesus estava sempre pontuando detalhes sobre o inferno, até contar a parábola do rico e do Lázaro, dando detalhes de como será, o que acontece na verdade com todos os ímpios logo após a morte. Logo após a morte, todos os salvos estão no descanso e todos os ímpios estão no tormento. É o que diz Hebreus 9, 27, depois da morte, segue-se o juízo. Não adianta fazer orações por mortos, não adianta fazer culto por mortos. O tempo que nós temos para a salvação se chama hoje. Hoje é o dia da salvação. Pastor, mas eu posso viver muitos anos ainda. Sim, você pode, mas geralmente quem endurece o coração no primeiro dia, pode endurecê-lo o resto da sua caminhada e nunca ter o coração quebrantado. Não endureça o seu coração. Nós precisamos de um coração quebrantado, contrito, arrependido, temeroso, temente, para nos agarrarmos a Deus. Os irmãos sabem que a doutrina da salvação é uma das doutrinas que mais sofrem abusos no meio evangélico, no meio cristão. Prega-se uma salvação fútil, banal, barata, terrena. Quando se fala em salvação aí, as pessoas pensam em melhoria de vida aqui na terra. Um evangelho barateado que diz: olha, aceita Jesus porque o seu casamento melhora, a sua saúde melhora, as suas finanças melhoram. E estão dizendo para as pessoas hoje, a moda é: você é bom, você é legal, você é bacana, você é bonito, só falta uma coisa, só falta aceitar Jesus para ir para o céu. Você já é muito bom, mas rapaz, se você aceitar Jesus, você será bom ao quadrado.
E as pessoas estão acreditando que elas podem ser boas, suficientes para Cristo ou para o céu. E tem muita gente que não se agarra a Cristo como a sua única tábua de salvação, porque está esperando melhorar um pouquinho. Deixar talvez um vício, um mau hábito, um pecado rotineiro. Depois que eu conseguir vencer esse pecado, aí sim eu entro na igreja, aceito Jesus e vou para o céu. Meus irmãos, escrito está: em nenhum outro nome há salvação. A salvação pertence a Deus. Evangélicos históricos, tradicionais, gente boa e séria, comete erros pueris, erros de criança, erros infantis, ao dizer que a salvação pertence a Deus, mas depende também do homem. Você já deve ter ouvido essa frase, porque se o homem não abrir o coração, afinal de contas, o que Deus pode fazer? E talvez você esteja pensando, mas não é verdade, pastor? Eu prego para o cara, eu prego para aquela mulher, para aquele vizinho, e se ele não quiser, bom, o que Deus pode fazer? Meus irmãos, isso é um erro infantil. Ao ler o capítulo 7 de Apocalipse, como outras diversas passagens, a Bíblia é taxativa ao afirmar que a salvação vem de Deus. É 100% de Deus e 100% de Deus. Não é nenhum por cento do Weber, da segunda igreja, dos batistas, dos evangélicos, católicos ou quem quer que seja. A salvação pertence àquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, e nós devemos glorificá-lo por esta verdade. E eu digo mais aos irmãos: se a salvação pertencesse 1% sequer a mim, eu assinaria hoje o meu atestado de condenação eterna. Se você acreditar que a salvação depende do seu relacionamento com Deus, das coisas boas que você faz, da sua frequência ao culto, de você entregar o dízimo ou não, de você falar mal de um ou de outro ou não, se você acreditar que a salvação está nas suas obras, você ainda não entendeu salvação, você não leu a Bíblia, você não leu o Apocalipse capítulo 7, você não leu nem o versículo 10, olha o que está escrito: a salvação pertence ao nosso Deus, irmãos. Aceite a verdade mansamente, humildemente. Olha o que diz os primeiros versículos do 1 ao 8. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Irmãos, o juízo está vindo. Essa terra será destruída. Já estão apostos 4 anjos que receberam ordem para destruir a terra. E esses 4 anjos nos 4 cantos nos faz lembrar aqui os 4 cantos da terra, numa ideia de totalidade da terra. Eles estão ali prontos para agir, e quando parece que o caos está vindo, que é o dia do juízo, é isso que João está vendo, a sua visão, mas então ele ouve outro anjo que sobe agora do nascente ou do oriente, e esse anjo recebeu o selo do Deus vivo, ou seja, ele tem autoridade divina, e ele brada em alta voz aos 4 anjos do juízo. Alguns vão pensar até nos 4 cavaleiros, mas me parece que a ideia aqui é de juízo que está vindo. E ele então diz para esses anjos que vão causar destruição: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. A grande verdade que sustenta a nossa salvação é esta: a salvação pertence a Deus. Por isso nós temos total segurança. Como é que Deus opera a salvação? Porque essa é uma boa pergunta.
Como é que Deus opera a salvação? É Ele que opera, tanto querer quanto realizar. Então quando eu peco, é Deus que está operando isso em mim, né, pastor? Quando eu peco, quem está operando não é Deus, mas sou eu mesmo. Mas quando eu estou operando salvação, tanto quando eu quero ser salvo, quanto realizo a minha salvação por meio das boas obras, quem está operando tanto querer quanto o realizar em minha vida? É Deus. Como que Deus opera a salvação? No texto que nós estamos lendo. Primeiro, protegendo-nos da ação do mal, retendo o dia do juízo, como disse o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, com paciência, porque ele deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então o Senhor retém a juízo, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem da iniquidade ainda não apareceu, porque Deus está retendo-o. Então o que retém a volta de Cristo, o juízo final? É o próprio Deus. Motivado por quê? Porque Ele ainda está selando, separando, salvando. Irmãos, escute com atenção, a porta da salvação ainda está aberta, mas ela vai fechar. O Senhor opera a salvação, segurando os anjos, e como diz aqui o versículo 3, na verdade, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. O selo, a unção, a marca, nos faz lembrar aqui de uma figura, uma ilustração muito conhecida por nós. Quem é que sela ou unge a igreja? O Espírito Santo. Esse não é o papel do Consolador? Então, meus irmãos, Efésios 1:13 diz que nós fomos selados no dia em que cremos no Evangelho, com o Espírito Santo como penhor da promessa. Quando é que o Espírito Santo vem morar em nós? Quando Ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e nós então professamos a nossa fé. Nesse dado momento somos batizados com o Espírito Santo, selados. E quem tem o selo tem a segurança. Quem recebeu a marca de Cristo, escute bem, não receberá a marca da besta, porque é um outro assunto controverso no livro, que ainda veremos. Mas quem tem a marca de Cristo, o selo da promessa, não tem a marca da besta, o selo do diabo. Então o Senhor opera a salvação, livrando-nos do mal, impedindo o juízo de vir sobre a terra, selando o seu povo. O Salmo 101 diz que meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Salmo 101, 6. Quem é que escolhe o povo de Deus? O próprio Deus. Quem é que sela o povo de Deus? O próprio Deus. E do ponto de vista celestial, meus irmãos, escute bem, porque talvez hoje você saia daqui mais iluminado. Do ponto de vista celestial, o número dos eleitos é conhecido. Do ponto de vista da terra, meu e seu, você sabe quem são os selados? Sim ou não? Eu não sei. O céu sabe, eu não sei. Notem a diferença, porque aqui vai falar de um número exato, 144 mil. Mas quando a cena se voltar para o céu, nós já lemos o capítulo, João não vê mais 144 mil, mas ele vê sim uma grande multidão. De onde? De todos os povos, todas as tribos, todas as raças, línguas e nações.
Do ponto de vista do céu, o número dos eleitos já está definido antes da fundação do mundo. Do ponto de vista meu e seu, da terra, não. Quem separa é Deus, quem sela é Deus. Não somos nós quem separamos, quem separa é Deus. Agora, irmãos, quem são os 144 mil? E aqui muita gente tropeça. 144 mil são aqueles que vão para o céu. O resto da igreja vai ficar na terra, mas os 144 mil terão privilégios superiores e reinarão com Cristo no céu, enquanto a galera salva está na terra. É isso que o texto diz? Não. Então o que o texto nos diz? Qual é o Israel que Jesus prometeu que vai levar para o céu? É Isaac? É Ismael? É o filho de Agar ou o filho de Sara? Paulo diz aos Gálatas que o Israel que vai subir, todos aqueles que creem em Jesus, é o Israel espiritual. Todos os que têm fé em Jesus são filhos da promessa feita a Abraão. Lembra de Gênesis 15, 3? Em ti serão benditas todas as famílias de Israel da terra. 144 mil é o número que o céu conhece exato daqueles que já foram escolhidos e serão selados para a salvação. O livro de Apocalipse, que é um livro cheio de números, por exemplo, no 21:17 diz que a Nova Jerusalém tem 12 portas com o nome das 12 tribos, os 12 fundamentos contêm o nome dos 12 apóstolos, 21, 9 ao 14, a espessura do muro é de 144 côvados ou 65 metros, 21:17. Com o objetivo, irmãos, de acentuar o fato de que 144 significa não uma pequena parte da igreja, senão a igreja militante inteira, é porque este número é multiplicado por 1000. Então, de acordo com Apocalipse 14, 3, 144 mil selados das 12 tribos de Israel, literal, Apocalipse 7, 4, simbolizam, na verdade, o Israel espiritual, ou seja, Israel é a igreja de Deus na terra. Assim nós concluímos que os 144 mil que o João ouviu falar representam a igreja de todos os tempos, desde o Antigo Testamento até o final dos tempos. A igreja dos patriarcas, dos apóstolos e de todos aqueles a quem o Senhor chamar. Eu termino aqui esta noite, devendo aos irmãos o restante do capítulo, fazendo uma pergunta. Você já recebeu o chamado? Alguma vez você entendeu que aquelas palavras de boas novas da Bíblia, que Jesus disse, foram dirigidas para você? Quais palavras, pastor? Por exemplo, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alguma vez você entendeu que essas palavras eram para você? Ou quem sabe aquela afirmação gloriosa de Paulo e Silas ao carcereiro de Filipos, Atos 16, crê no Senhor Jesus, e o que, igreja? Será salvo, você e a sua casa. Seja sincero, alguma vez você ouviu essas palavras e pensou assim, é para mim, Deus está falando comigo, eu estou cansado, sobrecarregado, eu vou para Cristo porque eu quero alívio. Alguma vez você entendeu que o crer no Senhor Jesus e será salvo, você e sua casa, era uma promessa para você? Alguma vez fez sentido ouvir as palavras, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me? Porque se essas palavras fazem sentido para você, é muito provável
que Deus esteja te chamando, que o Espírito Santo queira selar a sua testa, marcar você. Ah, pastor, eu pensei que eu não tinha a marca da promessa, porque tudo está dando errado na minha vida. E quem disse que a marca da promessa é para que tudo dê certo? A marca da promessa é para que quando a última trombeta tocar, você não seja destruído, mas seja salvo. Salvo. Meus irmãos, o irmão Pedro Melo, quando veio cantar aqui, ele afirmou uma grande verdade do cristianismo. Uma verdade que tem sido esquecida por muitos de nós. A maior bênção que nós temos não é a saúde, não são os prazeres, a comida. A maior bênção que nós temos é a salvação. De que adianta o homem ser bonito, forte, rico, saudável, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que daria o homem em resgate pela sua alma? Jesus Cristo então desceu dos céus, assumiu a forma de homem, viveu dignamente, morreu na cruz pelos nossos pecados. E a mensagem que a segunda igreja batista em Cambuci tem, e todo cristão deve ter, é: crê no Senhor Jesus e será salvo, você e a sua casa. Ele vai perdoar os nossos pecados, os seus pecados, como os nossos, limpar você de toda sujeira, selar a sua testa, mandar o Espírito Santo habitar em você, tirando as podridões, o mundanismo e trazendo coisas celestiais. Vai te dar um novo nome, escrever seu nome no livro da vida, e uma vez escrito, então eu posso pintar o 7 porque não vai rasgar mais meu nome de lá, não vai tirar mais. Quem tem o nome lá, já tem o coração lá, na vida eterna.